Para nós é uma honra poder tê-lo aqui conosco. Uma alegria nós estarmos juntos aqui. Que Deus continue ao nosso lado, né? E pela misericórdia do Senhor e em nome de Jesus, hoje vai dar tudo certo. Amém. Em nome de Jesus. Só a gente sabe o que tem acontecido nas últimas semanas. Mas hoje vai dar certo. Em nome de Jesus, pastor. Amém, amém. Pessoal que foi entrando, nós estamos ao vivo, pastor, pelo YouTube também, né? Esse aqui é o... Bem, Nós estamos aqui ao vivo e o pessoal que está nos assistindo, já que quem quiser fazer algum pedido de oração, algum agradecimento, fiquem à vontade, pessoal. Podem colocar no seu pedido, seu agradecimento. E a gente vai estar orando por vocês aqui até o final desse pequeno grupo. Então, conforme vocês vão chegando, vão entrando, vão colocando aí seus pedidos, que nós vamos estar dando uma atenção especial nessa noite. Pessoal que está chegando, vão colocando o pedido de vocês, o agradecimento, para a gente poder estar orando por vocês. O pessoal está chegando. Muito bem. Enquanto o pessoal ainda não vai colocando, então, vamos orar, então, para que Deus possa te usar, pastor. E aí a gente começa, então, com a palavra da noite. E aí, conforme o pessoal vai adicionando aí os pedidos de agradecimento, nós vamos mencionando aí até o final desse pequeno grupo. Vamos orar, então? Soberano Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer primeiramente pelo dia que o Senhor nos deu, pela vida, pela saúde, e queremos te agradecer às pessoas que irão entrar nesse pequeno grupo, Pai, irão assistir esta palavra poderosa que o pastor Lideraldo tem a nos dizer, Pai. Que o Santo Espírito possa usá-lo para que essas pessoas possam ter seus problemas, suas dificuldades encontradas através do seu amor, ó Deus, para que possam encontrar ali alívio na tua palavra, Pai. Que esse sermão seja algo fortificante, algo que vai ser bálsamo para essas almas que estão cansadas e que querem renovar o espírito e o ânimo, Pai. Por favor, Senhor Jesus, esteja conosco durante toda essa programação. É o que rogamos agora no doce e amado nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pastor Ideraldo, a palavra é contigo, meu pastor. Maravilha, Wender. Bom estarmos juntos aí. Um abraço para todos que estão acompanhando aí, né? E como é bom a gente ter Pastor, o esses som não momentos. está saindo. Oi? Certifique-se do seu microfone. O áudio. Deixa eu ver aqui. Melhoramos? Melhoramos, perdão. Era o meu que estava desligado. É porque eu fui abrir o YouTube para não ficar dando eco. Acabei mexendo no lugar errado, mas tudo jóia. Tá vendo É muito botão essas demais, muita tecnologias coisa. aqui? Beleza. Muito bem. Queridos, hoje quero falar um pouquinho com você sobre momentos na nossa vida onde não vemos o fim.
Por isso, até o título, né? Quando o Endo me perguntou, eu disse: olha, o título é A História Não Termina Assim. Quando nós estamos estudando uma história, lendo, né, e vendo, e eu não sei você, mas algumas histórias a gente tem vontade de correr lá no final para ver como que vai terminar, né? No entanto, a história da minha e da sua vida, ela ainda está em curso, ela ainda está em andamento. Nós não temos como saltar e já ir ao final e descobrir como tudo isso vai terminar, né? Nós temos, biblicamente falando, Deus mostra o destino daqueles que decidem ao lado dele, entregam e confiam a sua vida a ele. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem algumas histórias que podem nos ajudar a entender como a nossa história, né, como a nossa vida pode sofrer uma reviravolta, por assim dizer. Tá bem? Eu me lembro quando criança, né, gostava muito daqueles filmes de herói, né? Tipo Rambo e outros mais, né? E nesses filmes, normalmente, o herói apanha, 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 mas no finalzinho ali ele consegue vencer, né? Quando você está assistindo aquele filme de romance, você vai conseguir ficar junto, né? Mas aí no finalzinho ali a história dá uma reviravolta e a gente termina o filme aliviado, né? Que bom que deu certo, né? Eu me lembro de assistir e na época fez muito sucesso, chamado A Culpa é das Estrelas. Não sei se alguém chegou. Ele foi um livro que depois se transformou em um filme, né? Esse, no final, a gente ficou chateado, porque não terminou exatamente como esperávamos, né? A mocinha do filme acabou ali sendo vítima, né, da doença, e aí o rapaz ali acabou terminando sozinho, né? Mas sempre a gente, de certa forma, às vezes eu falo aqui em casa, né? Eu falo o seguinte: olha, alguns filmes eu não gosto de assistir, porque quando você começa, você já sabe o final, né? Como que vai terminar, né? De certa forma, nós gostamos dessas reviravoltas, né? Dessas mudanças aí, né? E, queridos, a Bíblia tem muitas histórias assim. Mas nesta noite, eu quero olhar a história de forma muito especial de 3 jovens, tá bem? E os jovens são Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E o que é interessante na história desses 3 jovens é que eles são companheiros de Daniel. Só que nós conhecemos na história pelos nomes que eles receberam na corte babilônica, quando eles chegaram ali. No entanto, Daniel, que também teve o seu nome mudado, nós gravamos o nome judaico dele, né? Todos os nomes com o Éder, que gosta desse negócio aí, viu, Éder? Todos os nomes que começa e termina com El, né? Eles estão falando sobre Deus. Então, por exemplo, Gabriel, né? E aí você tem aquele que é como Deus, né? Você tem Daniel, Deus é o meu juiz, né? E assim por diante. Então, todos os nomes que você vai encontrar com começando, né? Elias, Eliseu, ou terminando, Daniel, Gabriel, Misael, todos eles estão diretamente relacionados aqui ao nome de Deus. Tá bem? Então, nós, voltando aqui na história, nós temos Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes judeus, ou poderíamos dizer assim, os nomes hebraicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias significa a misericórdia de Jeová. Olha que nome imponente, né? A misericórdia de Jeová. Um nome bonito aí, se você pensando em ter filhos aí, para você colocar em um filho, né? Ananias recebe o nome de Sadraque. E quando eles, na corte babilônica, vão mudar o nome, ali, na verdade, eles estão tentando mudar a identidade, porque o nome tem a ver com a identidade da pessoa. Nos nossos dias hoje, nós às vezes não damos tanta ênfase nesse aspecto, né? Mas nos dias bíblicos, né, o nome tem muito a ver com a identidade de quem a pessoa é, né? O que ela representa. Né? Então era muito comum que as pessoas que tinham baixa estatura recebiam nomes concernentes a ter
uma estatura baixa e assim por diante, tá bem? Então, Ananias, a misericórdia de Jeová, recebe o nome de Sadraque. Sadraque também tem um significado. Sadraque significa ordem de Acu. Acu era o deus da lua no Império Babilônico, tá bem? Misael significa quem é como Deus. Misael, quem é como Deus. Ele recebe o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu, a mesma divindade. Né? Quem é como Acu, a divindade ali é o Deus da lua, ou o Deus lua do Império Babilônico. Tá? Azarias significa aquele a quem Jeová ajuda. Ele recebe o nome de Abednego, que significa servo de Nebo, que era o rei ou o imperador. Então, o nome que ele recebe era uma forma de adoração ao império. Ao império. E, queridos, eu digo sempre que é muito fácil ser cristão na igreja, é muito fácil ser cristão em um pequeno grupo, é muito fácil ser cristão com um grupo de jovens, né? É muito fácil ser cristão quando nós estamos participando da missão Caleb. Né? Agora, a questão de ser cristão, ser servo de Deus, é como agimos quando ninguém está vendo. Isso realmente representa quem nós somos. E agora você começa a perceber o caráter desses jovens no primeiro teste que eles são levados. Veja o que diz Daniel, capítulo 1, verso 8. Os desbravadores aí da classe de amigo, eles já aprendem esse verso de cor. Né? Ali quem está fazendo a classe de amiga aí, já sabe bem, ou quem já fez. A palavra diz o seguinte: então Daniel resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para não contaminar-se. Eles tomaram a decisão. Quando você vai estudar na história, você vai descobrir que não foram apenas Daniel, Ananias, Misael e Azarias que foram levados para a corte babilônica. Mas esses 4 jovens, eles haviam aprendido em casa os princípios de alimentação. Esses que nós olhamos na palavra de Deus, ali em Levítico, no capítulo 11, e outros princípios ali em Provérbios e outros textos, lembrando que a história, né, ela vai dando essa sequência aí, de forma muito especial nesses dias, eles tinham o que nós chamamos aqui dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco, né? Então, eles haviam aprendido isso em casa, Então, quando eles chegam no palácio, eles tomam a decisão. Nós continuaremos sendo fiéis. Mesmo que aqui não tem pai, não tem mãe, né? Vamos trazer aqui para os nossos dias, não tem pastor, não tem ancião, não tem líder de jovem, não tem conselheiro, não tem ninguém perto. Mas eu escolhi ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. E a palavra de Deus diz que essa decisão que eles tomaram, transmitiram ao chefe e pediram durante aquele período que eles não comeriam daquela comida. O relato bíblico diz, depois você pode acompanhar todo ele, mas o relato bíblico diz que no final daqueles 10 dias, eles surpreenderam os demais porque eles eram mais inteligentes, eles eram mais sábios do que os outros que haviam comido tudo aquilo que estava ali à mesa do rei ou ao banquete, no banquete real, podemos assim dizer. Então aqui nós temos talvez a primeira grande lição. Queridos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena tomar a decisão de servir a Deus, mesmo quando ninguém mais está vendo. Lá na faculdade, talvez é só você que é um cristão, que é um servo de Deus lá na faculdade, no teu trabalho, às vezes no encontro com os amigos. Tome no seu coração a decisão de ser fiel a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. As pessoas podem criticar você, ridicularizar você, zombar de você, mas vale a pena ser fiel. Tudo bem? Mas somos levados, e aqui a gente vai avançar na história, né? Nós vamos avançar na história e nós somos levados, a história vai chegar até o capítulo 3, até o capítulo 3 de Daniel.
Tá? No capítulo 3 de Daniel, nós temos, quem sabe, a grande prova que eles enfrentaram. A grande prova que eles enfrentaram. A história diz que Nabucodonosor, depois do sonho que Daniel revelou ali, né, os reinos que se seguiram, o Império Babilônico seria derrotado pelos Medos e Persas, depois viria a Grécia, depois o Império Romano, depois o Império que não mais se uniria. Nós chegamos aos dias de hoje, onde nós não temos uma grande potência, um grande império. Nesse tempo dessa divisão, então, aquela pedra que vem, alcança ali o pé da estátua, derruba, e Deus estabelece um reino que governa para sempre. Né? Louvado seja o Senhor, que estamos vivendo aí no último período da história deste mundo, né? O último período da história desse mundo. Mas o rei Nabucodonosor ficou impressionado porque a estátua ali, ele era a cabeça de ouro da estátua. E o relato diz que ele manda construir uma estátua toda de ouro. A estátua tinha cerca de 30 metros de altura por 3 metros de largura. Era uma estátua, para que você tenha uma ideia, ela foi colocada na planície de Duran. Né? Os estudiosos dizem que você conseguiria avistá-la a 18 quilômetros de distância. Então, se você estivesse ali a 18 quilômetros de distância, você já conseguiria. Eu creio que mais ou menos a distância aí da nossa cidade de Santa Helena até ali na Lagoa do Bolzinho. Talvez eu acho que até um pouco menos, né? Eu acho que Santa Helena lá acho que é até menos do que isso, né? Eu já andei nessa região aí, viu? Mas veja, agora quem é levado? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. O relato bíblico não mostra Daniel, mas eu tenho uma certeza no meu coração. Daniel não estava lá. Porque se Daniel ali estivesse, não seriam 3, seriam 4. Porque no início do relato, os 4 tomaram a decisão. E ali, se Daniel estivesse, em vez de 3 que não prostrassem diante da estátua, ali nós teríamos 4 que não se prostrariam. O rei então mandou construir, mandou chamar todo mundo, e agora ele imaginava que ele era a divindade. Lembre-se, né, do nome de Azarias, que foi trocado por Abednego, adoração a Nebo, ao rei. Então o rei se considerava uma divindade. Agora ali ele diz o seguinte: olha, a ordem era clara, foi colocado ali próximo àquela estátua, uma fornalha foi montada, um fogo, e quem não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha ali de fogo, né? Naquele calor, morreria queimado. Esta era a consequência de não obedecer à ordem real. O relato bíblico avança e nós vamos seguir aqui, mas o relato bíblico diz que de repente os cantores que ali estavam, as harpas foram tocadas e o som foi soado, né? E agora todos menos 3 se prostraram. Todos menos 3. Não sabemos quantas pessoas ali estavam, mas 3 decidiram permanecer em pé. E olha o que o relato diz, né? Vamos chegar aqui ao verso 8 do capítulo 3. Nós começamos no capítulo 1, verso 8, vamos ao verso 8 aqui do capítulo 3. A palavra diz o seguinte: no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Qual era a acusação? Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ao rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, pouco caso da divindade real, né? Ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor ficou irado e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Sempre haverá as pessoas para te criticarem. Tudo bem?
sempre haverão os observadores, aqueles que vão te olhar para ver a que decisão você vai tomar. O que você vai fazer? Nós que tomamos essa decisão de servir a Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tenha medo da crítica. Não tenha medo. Às vezes a gente fica pensando, o que vão pensar de mim? O que vão achar? Amados, você e eu tomamos a decisão de agradar única e exclusivamente a Deus. Essa é a nossa decisão. Então não importa se a família não vai gostar, se os amigos não vão gostar, se os colegas não vão gostar. O importante é você agradou a Deus, você fez a vontade de Deus, então fique com a consciência tranquila. Tudo bem? Os críticos virão, eles se levantarão. Havia pessoas ali que eu fico imaginando que eles abaixaram, mas olhando assim, ó, eles abaixaram, mas eu estou olhando aqui para ver quem não vai abaixar. E eu tenho essa impressão. Tá? Eu sou dessas pessoas que vão lendo os relatos, as histórias assim, e eu fico meio fantasiando, né? E pastor ainda tem tempo para isso, porque a gente viaja bastante, a maioria das viagens nós as fazemos sozinhos, então você sobra muito tempo para pensar. Né? E aí eu fico imaginando que aqueles homens, eles já sabiam que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrariam, porque eles sabiam que eles eram leais e fiéis a Deus. Eu fico me perguntando hoje, será que os nossos amigos, será que a nossa família, será que eles sabem que nós continuaremos leais e fiéis a Deus, custe o que custar? Será que eles sabem disso? Eles aqui, eu tenho quase certeza, no meu coração, eu tenho convicção que eles sabiam. Eles já se prostraram olhando na direção que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam. E a palavra diz que aqueles 3 jovens foram levados à presença do rei. Eles vieram. E agora, queridos, o rei, nós terminamos aqui o relato dizendo que o rei estava furioso. Mas a palavra diz, agora o rei falou assim, olha, eu gosto de vocês, vocês são legais, vocês são, vou usar uma expressão que às vezes as pessoas usam para nós, vocês são crentes, bacana, e não compra briga com ninguém, são gente boa demais, eu vou dar uma chance para vocês. Nós vamos dar mais uma oportunidade. Eu vou mandar a trombeta tocar de novo, e aí vocês vão ter a oportunidade de se ajoelhar, talvez vocês não ouviram direito, né? E vocês não entenderam, eu vou dar uma oportunidade para vocês. E, queridos, olha o que diz a partir do verso 16, do capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Eu não quero oportunidade. Você está perdendo teu tempo comigo. Eu escolho ser leal e fiel a Deus. Rei, eu já tomei minha decisão. Eu já decidi. Queridos, eu pergunto para você nesta noite, você já tomou a sua decisão? Você já decidiu no teu coração, olha, eu quero continuar sendo leal e fiel a Deus, não importa as consequências, eu posso perder o ano escolar, eu posso perder a namorada, eu posso perder o namorado, eu posso perder o emprego, eu vou continuar sendo leal e fiel a Deus. Minha família pode me rejeitar, eu posso ser desprezado, mas eu tomei a minha decisão. Eu não volto atrás na minha decisão. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Deixa eu te fazer um apelo. Deus está procurando homens e mulheres, jovens, adultos e crianças, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que já tomaram uma decisão no seu coração, custe o que custar, irão viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Essa é a busca de Deus. É isso que Deus está procurando em mim, em você, em cada um de nós. É isso que Deus está procurando nas cidades, nas fazendas. É isso que Deus está buscando. Avancemos aqui. Aí ele diz no verso, aí Nabucodonosor fala, vocês não entenderam. Eu vou lançar vocês no fogo. Aí o verso 17 diz assim, olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha ardente das suas mãos, ó rei. Deus tem poder para isso, Nabucodonosor. Você não entendeu? Ele pode nos livrar da fornalha. Agora ele diz assim, olha, e mesmo que Deus não nos livre, queridos, Deus pode fazer com que você consiga o emprego dos seus sonhos.
Deus pode fazer com que você consiga a namorada dos seus sonhos, o namorado dos seus sonhos. Deus pode fazer com que você consiga realizar aí a faculdade dos seus sonhos, o curso dos seus sonhos. Deus pode fazer com que você realize seus sonhos. Mas eu e você temos que tomar a decisão. Poder Deus tem, mas mesmo que Deus não o faça, eu continuo fiel a Deus. Porque a minha fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Não pode depender. Se eu estiver bem financeiramente, eu vou servir a Deus. Se eu estiver bem emocionalmente, eu sirvo a Deus. Se tu estiver bem na minha família, eu sirvo a Deus. Se estiver tudo dando certo no trabalho, eu sirvo a Deus. Se estiver dando tudo certo na igreja, eu sirvo a Deus. Nós não podemos servir a Deus condicionalmente. Essa é a questão. E aqui agora eles disseram, olha, rei, Deus pode. E se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas nós já tomamos a decisão no nosso coração. Nós vamos continuar servindo a ele, independente do que vai acontecer. E o relato então diz que Nabucodonosor, olha o que aqui diz aqui a partir do verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ora, ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Queridos, o rei não mudou de ideia. Ele tomou decisão. Tudo bem, vocês querem servir a Deus? Tudo bem. Então agora eu quero ver quem é o Deus de vocês. Pegou, jogou eles dentro da fornalha. Eu fico imaginando, viu, meus amigos aí, fico imaginando se o relato bíblico terminasse aqui. Parou para pensar? Imagine se o relato bíblico terminasse aqui. Talvez você hoje olharia e pensaria o seguinte: não vale a pena servir a Deus. Olha o que esses jovens passaram. Olha a lealdade deles, a fidelidade deles, desde o começo, longe dos pais, ali agora servindo ao rei, comendo aquilo da maneira que eles viviam de forma correta, e agora eles foram lançados dentro da fornalha. O que compensou, né? Por que eles assim? Porque nós não vemos o final. Às vezes, querido, as coisas estão erradas. Eu, contando da minha experiência, eu mesmo decidindo fazer a vontade de Deus, fui para o colégio fazer teologia para me tornar pastor. A maioria dos meus colegas se formaram com 4 anos. Eu me formei com 6. E em alguns momentos eu pensava assim, Senhor, por quê, né? Por que para alguns dá certo? Eu estou aqui fazendo. Eu já questionei isso para Deus. Por que tá tudo. Olha, Senhor, eu vim fazer a tua vontade, larguei meu emprego, larguei família, vendi carro, tudo para fazer a tua vontade e não está dando certo. Está dando tudo errado. Queridos, mas o bonito, o relato diz. E aí, agora você vai entender o título dessa mensagem. A história não termina assim. A história não terminou com aqueles 3 jovens sendo lançados dentro da fornalha. A história diz o seguinte: em seguida, a partir do verso 24, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos conselheiros: nós não jogamos 3 lá dentro do fogo? Eles responderam: é verdade, mas o rei disse agora, o verso 25: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Lembra que eles foram jogados amarrados. O rei olhou e eles estavam soltos. 4 agora, dentro do fogo. E não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho do Deus, ou dos deuses. E você sabe quem é o filho de Deus. Aquele que morreu na cruz por mim e por você, Jesus Cristo.
E aí Nabucodonosor se aproxima da fornalha e pergunta: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E se você vai estudar mais à frente, aqui diz que eles não tinham sequer cheiro de fumaça. Cheiro de fumaça. Amados, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Eles foram para a fornalha. Às vezes, eu e você não vamos para a fornalha, mas às vezes perdemos o emprego, perdemos alguém que nós amamos, perdemos alguém que nós oramos, Senhor, e Deus e não curou. Eu tive o ano passado, meu irmão, alguns de vocês talvez acompanharam, 40 dias na UTI. Queridos, o que eu pedi foi a cura, mas não veio. Meu irmão descansou. Às vezes não vem da maneira que nós pedimos. Às vezes não vem a namorada, o namorado ideal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Coloque isso no teu coração. Não há dificuldade que eu e você enfrentemos, que Deus não está conosco. Por isso o salmista Davi diz no Salmo 23, o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei por uma coisa, porque tu estás comigo. O Deus a quem Sadraque, Mesaque e Abednego haviam escolhido ser leais e fiéis, foi para o fogo junto com eles. O Deus a quem eu escolhi ser fiel. Eu enfrento a dificuldade, eu passo pelo problema, mas ele passa junto comigo. O Deus a quem nós servimos, nós sofremos, ele sofre junto. Nós choramos, ele chora junto. Ele fica ao nosso lado, ele não nos abandona. Eles foram para a fornalha, mas Deus estava ali com eles. Ah, queridos. E talvez essa noite eu estou falando para você, e você tem uma decisão que precisa tomar ao lado de Deus, e você talvez não tenha tido coragem, porque você tem pensado, como que vai ser, o que vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui dizendo para você que você não vai passar pela dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abednego. E a história poderia terminar com eles lá dentro do fogo. Mas, queridos, a história não termina assim. E a minha história, a sua história, que ainda está sendo escrita, ela não termina em meio ao fracasso, em meio à derrota. O relato bíblico já diz que a minha história e a sua das mãos de Deus, a coroa da vida eterna. Olha no livro do Apocalipse, você vai ver como que a sua história vai terminar. Mas para isso, queridos, para que a nossa história termine no novo céu, nova terra, renovada, anjos de Deus, eternidade, paz, alegria, nós precisamos tomar uma decisão hoje. A decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela não foi tomada no dia da fornalha. Ela já tinha sido tomada no começo da história. Eles tomaram a decisão. Nós seremos leais e fiéis a Deus, custe o que custar. Pode custar a minha vida. E talvez nenhum de nós aqui vai ser levado a tomar essa decisão. Mas para alguns pode custar o emprego, pode custar o namoro, pode às vezes custar a amizade, pode às vezes custar a família. Não sei qual é a tua realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que custar. Seja leal e fiel a Deus. Porque aqueles que são leais e fiéis, Deus jamais os abandona. A palavra de Deus diz, ao passares pelo fogo, eu vou estar com você. Você vai passar pelas águas, elas não irão te submergir, porque eu vou estar ao seu lado. Essa é a certeza de Deus. Deus não disse que nós não enfrentaremos dificuldade, mas ele prometeu que estaria ao nosso lado. Você quer terminar bem a história da tua vida? Eu sei o final da história da minha vida.
Você pode dizer, pastor, você é arrogante, né? Não, querido. Não sou arrogante, não. Sou um pecador igual você também. Mas é porque eu escolhi entregar a minha vida nas mãos de Deus. É Ele que está escrevendo a história da minha vida. Tem uns momentos lá que eu tento escrever, aí Ele precisa vir tomar o lápis da minha mão. Né? Ele faz isso, Ele conserta. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Meu tempo já foi, o Ender está ali já falando para mim que meu tempo terminou, mas eu preciso fazer uma oração com você. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você decide hoje ser leal e fiel a Deus, custe o que custar, para que você tenha certeza do final da história da tua vida, para que o final da história da nossa vida seja ao lado de Jesus, vivendo no novo céu, vivendo na nova terra, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, desfrutando da presença de Deus enquanto estamos aqui neste mundo, mas de forma muito especial, desfrutando da presença dele eternamente. É o desejo do teu coração? Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Pai querido, obrigado pela oportunidade de vermos histórias na tua palavra como de Sadraque, Mesaque e Abednego. Escolheram ser fiéis ao Senhor. A dificuldade veio. Eles foram lançados na fornalha, mas o Senhor esteve ali com eles. Por isso, nesta noite, nós estamos tomando a decisão de sermos fiéis ao Senhor. Porque, ó Deus, para aqueles que escolhem ser leais e fiéis ao Senhor, a história já está traçada. O nosso final já está escrito. É ao teu lado, vivendo a eternidade, recebendo a coroa da vida eterna. E nós tomamos hoje a decisão, Pai, de viver ao teu lado, de te servir, custe o que custar. Dá-nos a tua paz, nos abençoe e nos ajude e nos dê força para cumprirmos essa decisão que estamos tomando ao teu lado, por amor do Cristo que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém. Maravilha, pastor. Palavra fortificante, uma palavra que veio do coração de Deus, relembrar essa história, né, tão linda aqui de Daniel, mas seus amigos ali, a decisão que eles tomaram de ser leais a Deus. Creio que essa palavra realmente tocou meu coração. O pessoal ainda que não assistiu, né, vai ficar online aqui, aquele que não assistiu vai ter a oportunidade de assistir, né? E eu creio que vai tocar o coração de muitas pessoas. Quero agradecer também, né? A gente tem aqui, junto conosco aqui na telinha, um cidadão ali que está calado, né? Que está nos bastidores ali, que está organizando aqui entre o Google Meet, o YouTube, que é o Gabriel, né? Gabriel, muito obrigado também por você ter organizado a transmissão aí. Sem você, realmente, também a gente não teria conseguido ter esse PG online aqui, né? Que Deus abençoe. E, pastor, já deixamos aqui um convite já, quando o senhor puder, tá bom, estar com a gente estará muito grato em recebê-lo mais uma vez aqui, falando ao coração aqui no nosso pequeno grupo, tá bom? Ô, meu amigo, muito obrigado aí pelo convite, tá? Privilégio estar com vocês. E assim que possível, retorno. E quem sabe, né? A gente estuda, quem sabe, uma outra história da Bíblia, né? A gente vê como que Deus, certeza de que Deus está escrevendo a nossa história, e a nossa história terá um final muito feliz, porque nós decidimos ser fiéis ao Senhor. Obrigado pelo convite. Amém. Que Deus continue abençoando você aí, meu amigo Anderson, sua esposa, a Bia, tá bem? E estamos juntos nessa caminhada aí rumo à eternidade. Amém, então. Obrigadão, pastor. Deus abençoe.